Olá, meu amigo! Olá, minha amiga, graça e paz da parte de Cristo para você e toda a sua família. Estamos no ar com mais um Momento com Deus para você. Que Deus possa vir te abençoar fortemente e poderosamente, não só você, como a sua casa, o seu lar, a sua família sempre. Aqui seu amigo Renato falando, sou querido da Assembleia de Deus aqui, Vitória da Conquista, meu pastor, presidente, pastor Davi Oliveira Boa Sorte, e meu pastor congregacional, pastor Gilson, aqui no Covema 1. Que Deus possa abençoar toda a nossa igreja aqui em Vitória da Conquista. E como sempre, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor, porque Ele é fiel e tem sido poderoso em obras, certo? Nessa oportunidade eu quero deixar um texto para você, uma palavra para você, no primeiro livro de Samuel. Eu durante esses dias, Deus, sempre antes de trabalhar, o Senhor tem colocado um texto, né? Tenho estudado um capítulo desse livro durante esses dias e me chamou muita atenção a respeito de Davi. Eu quero compartilhar para você o que Deus tocou no meu coração. Eu quero deixar apenas o verso 13, claro que o texto todo é muito comprido, então não vou ler, mas vou deixar o verso 3, diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel levantou e tornou a Ramá. Meu irmão, nessa oportunidade, meu amigo, você que já tem me acompanhado há algum tempo, sou muito simples, muito objetivo. Falar sobre Davi é muito fácil. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus levantou com um propósito, com um projeto muito lindo. O propósito que Deus, quando Deus coloca um propósito nas nossas mãos, é brilhante, é radiante como Deus realiza, né? É interessante. E assim como foi na vida de Davi. Israel pede a Deus um rei, porque todas as nações, se nós formos lermos o contexto, só para flagelar, todas as nações em redor de Israel têm um rei. E eles pedem a Deus um rei. E é claro que isso vem lá de antes dele ter saído do Egito. E Deus fala, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E Deus concebe a Samuel escolher Saul para ser o primeiro rei de Israel pós a saída do Egito. Saul começou muito bem o seu ministério, porém, Saul começou a desobedecer ao Senhor. Se nós lemos alguns capítulos atrás, nós vamos entender o porquê Deus chega a ponto de falar para Samuel, Samuel, até quando vocês vão ter Saul como rei de vocês, sendo que eu já rejeitei? E que triste é quando Deus rejeita alguém. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E Deus tendo rejeitado a Saul como rei, Deus agora fala para Samuel, Samuel, pega o teu vaso que agora eu vou escolher para Israel. Um rei. Agora não é o clamor do povo, porque Saul de fato foi um clamor do povo, e claro, com a aprovação de Deus. Porém, agora Deus decide escolher o rei. E quando Deus escolhe, está escolhido. É o primeiro passo. E Samuel chega e diz, o que o senhor quer que eu faça então, senhor? O senhor diz, Samuel, pega um botijão de azeite e vai lá na casa de Jessé. Vai lá, o belemita, e vai lá e fala que Deus mandou vir aqui e que da família dele, da descendência dele, ia nascer o próximo rei de Israel. Mas se nós formos olhar, Samuel chega na casa do pai de Davi, Jessé, Davi nem está lá presente. Davi era o menor da casa de seu pai. A Bíblia é enfática em dizer que Davi era ruivo. Porém, Davi tinha uma coisa que poucos irmãos tinham. Os irmãos de Davi eram, até que eles eram de guerra, mas não tinha a experiência que ele tinha lá no campo, como Davi tinha. Davi tinha altas experiências, quanto com Deus, quanto com na vida. Você lembra que ele conta a história de quando o gigante Golias foi contar, ele disse, isso aí pra mim eu matei um urso, já matei um leão. Então Davi era experiente já nessa área. E Jessé chega e fala, Davi, Samuel, fica à vontade.
Chamou primeiro Eliabe. Samuel. E eu fico interessado numa coisa. Que Deus chega para Samuel e diz: Samuel, você vai escolher agora o segundo do meu coração. Pronto, fechou. Samuel diz: Jessé, coloca em fila agora, faz passar diante de mim que eu vou ver quem Deus vai falar. E Samuel chega e fala: passa Abinadab, não é. Passa Eliabe, Deus fala: não é. E passa todos os filhos de Jessé. E Samuel fala: ué, Senhor, não foi nenhum, não é esse, nenhum desse. Aí o Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, acabaram os seus filhos? Jessé disse: não. Falta o menor. Meu irmão, você pensa que você é menor? Falta o menor. E aí agora entra o texto que nós lemos. Samuel olha e fala: manda trazer. Se nós lemos o versículo 11 e 12, Samuel diz: olha, manda chamar. Porque antes que ele entre, que ele sente aqui na mesa, antes dele chegar, nós não vamos assentar à mesa. E Davi é chamado à presença de seu pai e seus irmãos. Quando Samuel olha e fala: esse aqui, tem certeza? Só que ele não sabia do poder de quem é o homem que Deus tinha escolhido para ser o próximo rei de Israel. E Davi é ungido como rei. Deus tem uma palavra para você nessa oportunidade. Sabe qual é? Não pense que Deus olha para a aparência. Deus olha para o coração. Muita gente, quem sabe, nem bota fé em você. Mas Deus te escolheu, te chamou, te separou para um projeto. E Davi é ungido ali na frente dos seus irmãos como o próximo rei de Israel. Veremos mais, um pouquinho mais à frente, sobre a história de Davi. Aguarde aí. Deus abençoe essa vida. Abençoe essa causa. Abençoe essa família. Senhor, que a tua bênção, que a tua unção, que a tua misericórdia se estenda sobre cada vida. Nós te clamamos. E muitas vezes nós nos sentimos como Davi, pequeninos, falho. Mas o Senhor é fiel, poderoso e forte e tem nos abençoado e nos ajudado. Eu te peço para o Senhor nos abençoar. Abençoa essa pessoa, salva, cura, liberta, transforma para a tua glória. Eu te entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Momento com Deus para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém